Crime ouro dólar, bola fora, esquece os vermes, eleitos querem, seus votos preferem, paralisia infantil no morro cresce, ele observe, o crime impede, tu confere, a mãe, o pivete, sujeito mais que pede breque, se eu tô com frio, fome fura, trombo clique cleque, sei que eles dão, não pros morros, pra Unicef. Filha, tô que reza, ainda ló. Veja na maló, ó só, ainda mais pobre do que eu, ai que dó. Na parte de cima, morro da Macumba Catarina. Sem estudo liga, criança coroinha. O mesmo veja, se aproxima, às vezes não tem nem pista. Veja só que fita, ele desceu da lutação, sofreu chacina. Um bolso, uma anistia, um botucão, um beck do bom. Um beck muito bom e a maldita. A heroína, a tal da bomba da Hiroshima, tá? Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast, que é o programa de história de melhor computadores. Quem fala com vocês sou eu, senhor excelentíssimo Khaled. Hoje é dia 29 de janeiro de 2026, é quinta-feira, 19 horas e 43 minutos da noite. Certo? E voltamos aí para gravar. O que tem acontecido? Não sei, eu sei o que está acontecendo agora. Estou tomando meu glorioso café preto, tá? Não estou vendo na tela do celular ou computador o café preto, estou tomando-o. E obviamente dando um trago no glorioso também, o Marlboro Red. Certo? Quais são as mazelas da semana? Eu não sei. Teve o cão que foi... Eu não sei se foi um cão que foi morto, que foi brutalizado por crianças ou adolescentes. Eu não sei se foi um ou dois, ou mais do que um ou dois. Mas é isso aí. Eu ouvi falar, certo? Peguei meio que de rebote. E obviamente não fui atrás da notícia porque você já sabe. Não preciso me repetir. Mas é isso aí. De tempos em tempos, obviamente isso não é uma novidade. Não estou elucidando a realidade. Não estou rasgando o véu de Maia de teu rosto. Obviamente todo mundo sabe. Qualquer um que tenha o mínimo de capacidades cognitivas sabe que de tempos em tempos, que a cada mês, que a cada 2 meses, surge uma grande notícia na mídia, um grande boato, um grande bafafá. Para quê? Para manter as massas entretidas, para manter a velha tradição romana. Pão and circus, certo? E aí eu dou a primeira deste ano, foi a primeira? Provavelmente foi. Foi o caso do cachorro e do garoto. Eu não sei se foi um garoto, dois, um cachorro ou dois. Tá? Mas você sabe do que eu estou falando. E aí, como de costume, quando é servido ao populacho, tá? Quando é servido a populace, o bread and circles, eles se dividem em grupos. Não basta apenas baixar a cabeça como tolos que são, como burros e vermes que são, e ir lá receber o seu pão, comer e presenciar um grande espetáculo romano e observar vermes vagabundos maltrapilhos sendo dilacerados por leões. Não, eles têm que se revoltar uns contra os outros, não podemos esquecer da Guerra de Troia. Obviamente, sempre foi assim e sempre precisará ser. A luta eterna entre o bem e o mal, embora nenhum dos dois grupos sejam nem o bem nem o mal. Ainda assim a luta tem que continuar e é o que está acontecendo, tá? Todo mundo está revoltado, uns mais do que outros. Alguns dizem que, ai, coitadinho dos cachorros, que grande maldade, morte, morte, crucifica-os. Como assim? Vocês vão matar um cachorro e ir para a Disneylândia? Não! Uma vida animal foi tirada. Outros estão... Calm down, boys. It's only a fucking dog. It's an only fucking shit dog, man. How many abortions we have per year? What the fuck, man?
What the fuck? Calm down. Chill out, guys. We all know it's a bad thing to kids kill a dog, but come on, man. It's only fucking dog. It's only one fucking dog. E aí outros estão dizendo, pau no cu dos cachorros. É isso aí mesmo. Cachorros não têm direitos, eles não são seres humanos. Eles não têm uma dignidade intrínseca como o ser humano tem, porque Deus não os dotou de almas. E outros estão dizendo, foda-se todos os abortos, assassinatos, corrupção, mortes, estupros, sequestros, corrupção do governo, mentiras e mazelas da CIA e da ABIN. Nada importa a não ser a vida de um pequeno e frágil e indefeso animal que sofreu nas mãos do ser humano. Tá, basicamente são esses os grupos que estão brigando. E obviamente você tem que tomar o teu lado na briga. Tu não pode ficar sem tomar um lado. Você tem que procurar, você tem que participar da grande polis. Tu tens que honrar teus descendentes gregos, por mais que tu não tenha descendência grega alguma, mas eu digo a descendência espiritual, intelectual e cultural. Somos todos filhos daqueles caras lá, como diria Marcelo Brigadeiro. Ou seja, tu tens que tomar um lado e um partido. E não só isso, tu tem que ser o mais radical possível. Ou tu tem que defender que os garotos morram, ou tu tem que defender que foda-se, cachorro não tem direito algum e nem dignidade. Mas é isso aí, basicamente. E aí você pergunta, senhor fracassado, qual a sua opinião? Que devemos fazer? Matar os garotos? Prender? Dar apenas uma surra? Ou só um puxão de orelha? Porque, todos mundo sabem, cachorros não têm direito como seres humanos. E eu te digo, jovem pimpolho, maltrapilho e escarraçado pela sociedade. I don't give a fuck. The double champion will do whatever he wants. Não tenho opinião, cara, tá? É só mais um. Quanto é o velho papinho, eu sei que é chato e sou reacionário e muitas vezes sou esquerdista, mas quantas mortes existem no Brasil? Quantas pessoas são mortas, assassinadas brutalmente e simplesmente não é que não são resolvidos, isto é sabido, é um fato, 90% dos homicídios não são resolutos no Bastil. Mas não mesmo, nem mesmo chega a ser uma grande coisa. Ah, meu Deus, mataram uma pessoa, provavelmente inocente, é sangue frio. Ninguém liga. Começamos como? Se você tem um ouvido inteligente, você percebeu que foi ao som de sabotagem. E não, ele não era um santo, um herói, um sábio, um filósofo. Ele era um cara que cantava rap, que tinha sim ou teve um certo envolvimento com o tráfico, com o crime nas favelas, mas primariamente ele era um cantor. E o que aconteceu? Em 2013 ele foi assassinado, tomou 4 tiros e foda-se, e é isso aí. Tá? E como aconteceu com ele, acontece com centenas e milhares e dezenas de pessoas e muita gente assassinada, muitos cachorros são brutalmente assassinados, muitos mendigos estão dormindo tranquilamente nas ruas e acordam em chamas. Tá, é o que acontece o tempo todo. Estamos no Brasil, nada se resolve, nada aqui vai ser resolvido. E é isso aí. É isso aí. De vez em quando vai surgir um caso. E aí os senhores do mundo, sejam quem for, vão fazer com que a população fique dividida e briguem uns contra os outros. Porque é o que é, eles precisam estudar a sociedade, o comportamento humano, tá? Ou não? Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que eu seja uma pessoa insensível, má, cruel, certo?
Eu não acho que seja em se tratando de animais. Eu sou um grande amante dos animais. Não de uma forma daguestanesa ou nordestina com as cabras, tá? Mas de uma forma transcendente, tá? Por falta de palavra melhor. Eu sou um grande respeitador não só de casadas, mas de animais. Já disse diversas vezes. Já falei sobre animais que eu tive, falo sobre os que eu tenho hoje, como eu os trato bem, como eu não gosto de matar nem mesmo insetos, apesar de o fazer, porque eu sou um hipócrita. Mas assim, quando eu estou em minha casa, tranquilamente assistindo uma TVzinha, vendo um filminho ali, e aí surge um ser insólito, fétido e pútrido, conhecido por nós como la cucaracha, ou como crocodile, ou como barata. Eu devo matá-lo, eu não queria. Quando eu estou nas ruas, quando eu estou, sei lá, na calçada, quando eu estou andando em algum lugar público, eu vejo uma barata, mesmo que ela esteja centímetros de mim, eu não vou pisar nela. Foda-se, deixa ela viver. Mas dentro da minha casa não é muito legal. Então, quando aparece um, eu tenho que matar, certo? Mas eu não sou um defensor de matar animais. Deixa os bichos viverem aí. Por mais que eles não tenham alma, nós não sabemos se têm ou não. Tá? Mas, pô, e principalmente os animais mais inteligentes. Tá? Existem caças, obviamente. Um cachorro não é como uma barata, que não é como um micro-organismo. Cada caso é um caso. Mas eu não saio por aí matando cachorros e gatos. Por mais que eu já mencionei um caso quando eu era criança, eu tinha 6 anos. Estava eu com minha irmã jogando um gato preto por cima do muro. Obviamente nós não tínhamos forças para arremessá-lo por cima do muro, então por algumas vezes ele bateu na parede e caiu no chão. Tá, me arrependo. Fui um cara mau, mas obviamente depois disso nunca mais torturei gatos. Eu já contei também de uma vez que eu estava no sítio de um conhecido meu. E aí fui dormir lá, acordei. Na verdade eu fiquei sem dormir, varei a noite. E aí umas 7 da manhã eu comecei a ouvir um som de gato estrondoso. E aí saí lá fora, vi que o som estava vindo de um poço, tinha uns 12, 13 metros de profundidade, e lá estava um gato. E eu salvei a vida dele. Peguei um balde, amarrei uma corda, joguei lá embaixo, ele subiu, depois de umas meia hora tentando, e salvei-o. Tá, então, eu não sou insensível à causa animal. Apesar de ser ao mesmo tempo, porque eu sou carnívoro. Mas você entendeu meu ponto. Mas obviamente tudo isto, todo este. Ai, mataram e torturaram um cachorro. Malditos, malditos, malditos. Não, você não se importa, cara, tá? Você não se importa de verdade. Nem você que é contra ou a favor, que quer que mate os garotos, ou prenda, ou só puxa a orelha, ou foda-se tudo. Ninguém se importa com nada, cara. São todos hipócritas. Eu também sou. Somos todos miseráveis, maltrapilhos e vagabundos. Só nos importamos com nós mesmos e com a imagem que passamos para o mundo e a imagem hipotética que a gente imagina que os outros têm de nós na cabeça deles. É um grande suco de esquizofrenia pútrido, tá? E é isso aí, nada vai se resolver, nada vai mudar, principalmente no Brasil, cara, tá? Você já viu quem que ocupa o cargo mais importante em teoria deste país? É um ex-presidiário. Não é só porque ela é um ex-presidiário. Muitas pessoas, principalmente no Brasil, são presas injustamente. Conheço casos próximos. Mas nós sabemos que no caso do grande Lula não é, né? Ou nós imaginamos, e as provas apontam o contrário, que ele não é inocente. Mas adivinha só, ele está lá e é isso aí, nada vai mudar. Então saiba, quando César disser: olhem para este caso, ó pobres vassalos, e briguem entre si,
faça o que ele manda e calha a porra da sua boca aí, ou não faça o que ele manda, eu não sei, cara. Tá? Viva a imunda vida que você tem aí. Viva essa miserável vida que você tem aí. Fique em grupos de Instagram, de WhatsApp, em fóruns, em Reddit, em Twitter. Fique aí brigando em vídeos do YouTube. Faça lives, participe de lives. Dê sua opinião. Faça tudo, cara. Aproveite sua vida. Tá? Aproveite sua miserável e imunda vida. Porque eu tenho uma notícia bem triste pra você. Ela vai acabar daqui a pouco. Tá? Ela está acabando aos poucos, lentamente. E aí sabe o que vai acontecer quando ela finalmente acabar? Você não vai descansar, você não vai ter um descanso eterno, tá? Não importa qual seja a opção que esteja certa no fim. Se tiver um céu, você não vai para ele, tá? Se tiver um inferno, com certeza você vai para ele. E se tiver um purgatório, você vai ficar centenas e milhares de anos nele, tá? Seria melhor você ir para o inferno. Essa é a grande verdade. E se não existe nada, você não vai saber, tá? Você não vai descansar no eterno nada e escuridão absoluta. Você não vai estar lá, tá? Sua existência, o seu tempo de vida, tudo que você representa vai ser apenas sofrimento, dor, tédio, certo? Então aproveite aí sua vida, fique brigando, fique a favor, contra, fique discutindo, proponha soluções ou não, tá? Mas aproveite aí sua imunda e patética e miserável vida, tá? Se eu posso te dar um conselho, se eu estou, não estou, mas se eu estivesse em posição de te dar um conselho, faça isso daí, cara. Brigue, mas quando o César lhe estender as mãos com um belo pedaço de pão, coma e depois vá ao circo. Vá ver cristões sendo dilacerados por leões famintos, vai ver bárbaros brigando uns com os outros para ver quem vai sobreviver no final. Aproveite sua imundinha vida, cara, tá? De fato, este é um grande conselho que eu posso te dar. Aproveite aí a sua mundinha vida. E não enche a porra do saco. Eu não sei, por algum motivo bizarro e satânico e afrodisíaco, não no sentido moderno de afrodisíaco, mas no sentido de afroditiano, tá? De nossa querida Afrodite. Por algum motivo eu tenho sonhos escatológicos para um cacete. Não sei por quê. Não sei. Nunca me ocorreu de estar dando a bunda e cagada no pau de quem estava me comendo ou coisa semelhante, tá? Nunca me ocorreu de estar transando e cagar ou peidar ou ficar com vontade de cagar. Mas tenho bastante sonhos escatológicos. Não sei por quê. Inclusive hoje eu tive um. Inclusive. Quase sempre eu estou em algum ambiente desconhecido, um motel, uma pousada, um sítio, algum lugar, e aí está tendo uma festa. E aí eu conheço alguém, e aí a gente se envolve ali e vamos para algum lugar para praticar o coito. E aí de repente a cena corta, eu estou no banheiro cagando, só que a merda não sai. E aí eu peço para você, especialista, sábio, filósofo, filólogo, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta ou qualquer coisa, faça um estudo deste sonho que eu estou te contando e me dê a explicação. Então começa o sonho, eu estou lá em algum lugar, tendo uma festa, estou bebendo, estamos nos divertindo, eu conheço uma garota, a gente se envolve, a gente vai para algum lugar para praticar o coito, e aí tá ali gostosinha e corta o sonho, corta de cena como se fosse um filme, eu estou num banheiro tentando cagar, só que a merda não sai, e eu fico semanas não, eu fico minutos ali longos tentando cagar e pensando, porra, eu preciso cagar logo, tomar o banho e voltar para o quarto para transar gostosinho. E a merda não sai, quando sai é uma coisa meio suja, meio. E aí começa a ficar todo esmerdeado. Que é isso, hein? Que merda de sonhos que é esse que eu tenho desde, sei lá, os 16, 17 anos, hein? Alguém pode mergulhar em minha psique? Hein, Freud, me ajude, cara. Preciso da sua ajuda. Jung, Viktor Frankl, alguém? Só conheço esses três. Tem também o Stutz, eu acho que é Stutz, que tem um documentário do Jonah Hill.
que é o método Stutz, ou método Schutz, não sei. É basicamente uma entrevista do Jonah Hill com o seu ou psiquiatra, ou terapeuta, ou psicólogo, não sei. Tá, mas alguém aí? Faça um estudo de caso. O que é isso? Não sei não, mas me diga aí. E também, junto com esse sonho, tem um outro sonho que, como eu disse, eu estou, sei lá, ou viajando a trabalho em algum lugar, estou numa casa, num hotel, numa pousada. E aí, de repente, eu me vejo sozinho ali na cidade, uma cidade desconhecida, e eu fico vagando nessa cidade em busca de álcool e cigarro e conhecendo pessoas no meio do caminho, e é um sonho meio. Uma dramédia, uma comédia meio com drama. O que são os sonhos, hein? Alguém me explique aí. Eu não sei não. São os impulsos do inconsciente? Se forem, eu sou um completo depravado. Não vou mentir, não. Tomara que não sejam os impulsos, sim. Não que vai ter algum problema e que eu vou praticá-los, obviamente. Eu não vou. Eu acho. Tá? Mas não é um lugar. Os meus sonhos não são lugares saudáveis. Não é um. Como eu posso dizer? Não é um mundo muito legal de se viver. Tá? Mas enfim. É isso aí. Analyze this. O que eu ia falar? Esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Foi uma frase a mais que eu falei e eu esqueci o assunto. Eu já estava com ele engatilhado na cabeça. Mas enfim. Ah, tá. Não é estranho que a maior parte de nós, seres humanos, iremos viver, seja quantos anos forem, 20, 30, 70, 110. A maior parte de todos os seres humanos que existiram na história vão morrer sem ter matado alguém durante seu tempo de vida. Não é uma coisa estranha que poucos de nós vamos ter a experiência de assassinar outra pessoa? Eu acho estranho, eu queria assassinar alguma pessoa. Inclusive se surgir uma terceira guerra mundial ou alguma guerra em que o Brasil precise se envolver diretamente, irei me alistar. Obviamente, naturalmente já seria chamado para participar, porque eu sou um jovem em idade militar e saudável, apesar dos pesares. Mas tem uma coisa, provavelmente eu não passaria no teste psicológico, não porque eu tenho problemas, mas porque eu conseguiria fingi-los. Mas eu iria, por livre e espontânea vontade, só para assassinar pessoas. Obviamente, se eu não morresse logo no começo, eu poderia pisar no campo de batalha e já vir um drone soviético e findar com a minha imunda vida, mas faria de tudo para pelo menos matar duas pessoas, uma com arma e uma com uma faca. Tá ali olho a olho, sentindo o sangue quente dela escorrer em minhas mãos e respingar em meu rosto arruinado. Eu faria esse acordo, sinceramente. E aí depois eu daria algum surto ali no campo de batalha e seria dispensado. Pô, deve ser uma sensação boa matar uma pessoa com as próprias mãos. Eu acho. Ouvindo pelo menos os grandes serial killers da história falar, e isso não é uma romantização jovem. Ai, eu vi no TikTok edits do Bligo Bligo. Não, é um ensaio filosófico aqui sobre o assassinato. Pô, deve ser uma coisa maneira, deve dar uma sensação de poder foda. Você tá ali com o cara a cara, matando-o com as tuas mãos, certo? Não é com uma sniper de longe, não é com guiando um drone russo, um drone americano, é ali, tete a tete. Pô, deve ser maneiro. Por isso eu entendo os serial killers, certo? Não sei, o que você acha dessa ideia? Deve ser? Ou será que é uma coisa ruim? Será que você sonha? Depois que você mata a primeira pessoa, será que você fica sonhando com ela regularmente, como nós vemos nos filmes de guerra, por exemplo?
não propriamente de guerra, mas de veteranos. Será que ficaremos? Será que todo mundo que assassina alguém fica com um olhar de mil rolas? Ou nem todo mundo? Acho que nem todo mundo. Cada caso deve ser um caso. Não sei, é que eu estava me lembrando da série Mind Hunter. E aí vendo uma entrevista do. Não do personagem, mas do serial killer da vida real que aparece em Mind Hunter, que é o Ed Kemper. Inclusive fica aí uma dica para você, se você quer ser um serial killer, não seja um pé rapado, bicho, tá? Não seja todo ansiosinho, ai, tá? Você tem que ser metódico, calculista ali, tá? Seja igual o Ed Kemper. O que o Ed Kemper fazia? Ele pegava mulheres, dava carona para elas, e ele era um cara de, acho que é 2 metros e alguma coisa. Dava carona para elas, matava-as, arrancava a cabeça e deixava no porta-mala do carro dele. E sabe o que ele fazia? Ele ia para um bar que ficava perto de um posto policial. E esse bar era frequentado por policiais. Ele ficava lá hanging out, tá? Ele ficava lá tomando drinks, bebendo com os policiais. E ele era conhecido pelos policiais como Big Ed. Tá, ele não ficava, puta, matei alguém agora, tô fudido. Ai meu Deus, alucinação. Não, ele era lá frio, calculista, matava, deixava a cabeça no porta-mala do carro, estacionava ali e ia lá beber com os policiais, tá? Ele fez tudo isso porque ele queria matar sua mãe. E aí eu não sei se ele já aproveitou, porra, eu já vou matar minha mãe, já vou me fuder, vou pegar prisão perpétua ou pena de morte. Vou aproveitar e matar mais algumas mulheres, ou ele fez isso com uma preparação. Tipo, vou pegar o método correto de como é matar alguém, arrancar a cabeça, vilipendiá-la, se é que você me entende, para finalmente aplicar em minha mãe. Mas fato é, chegou uma hora em que ele de fato fez isso com a sua mãe, pegou um martelo, rachou o crânio dela, arrancou a cabeça, comeu a cabeça dela, não literalmente com as bocas, tá? Ele vilipendiou a cabeça de sua mãe, depois pendurou a cabeça dela e ficou atirando com arco e flechas. Depois ligou para os policiais, confessou seu crime, os policiais riram e desligaram o telefone e ele teve que ligar mais 2 vezes, até que na terceira, enfim, eles atenderam o chamado e descobriram que ele estava contando a verdade. Não é louco isso? Não é louco pensar como as forças especiais do mundo inteiro e as forças de inteligência são uma merda? Porque se ele não se entregasse, provavelmente ele não seria pego. Ele seria como o Zodíaco, tá? Seria como o Jeffrey Dahmer. Dahmer ficou dos anos 70 aos anos 90 fazendo a sodomia pútrida que ele fazia. E ele só foi preso porque uma segunda vítima conseguiu escapar, denunciá-lo. A polícia foi à casa dele mais uma vez e achou cadáveres putrefatos, submersos em galãs azuis. Eram azuis? Não sei. Na série eu acho que é. Que loucura, né, cara? Que loucura. Apesar de não ser tanto uma falha do governo, das forças policiais de inteligência, porque, porra, imagina, sei lá, uma cidade de 300 mil pessoas. Como você vai descobrir quem é o assassino, quem é o cara mau? É muita gente, qualquer um pode ser. E não é como se existisse um perfil psicológico bem traçado de como são serial killers. Cada um é de um jeito, tem o viadão, tem o cara que é fodão e midiático e carismático. Tem um cara que ele é mais controlado, mas ainda assim ele não representa ameaça para as outras pessoas. E aí tem a mulher, e aí tem o negro, e tem o branco. Deve ser difícil. Então eu retiro aqui as críticas que eu fiz às forças policiais e de inteligência, tá? Eu sou ladrão e vacilão. Eu conheço que não é um serviço fácil rastrear e descobrir quem é o assassino. Mas enfim. Não sei. Como anda? Como anda? Não sei. Está um calor, está chuviscando lá fora. Que
loucura, cara. Eu não sei porque eu marquei aqui 26 e 27 de fevereiro. Gravar e relembrar 2022 especial. Katy Perry e Vladimir Putin. Tá, já me lembrei. Esquece. Não sei, esses dias eu estava lá fora tomando um gole, como de costume. E aí fitei os céus e as estrelas. E como eu disse recentemente, que eu estou meio que obcecado com a história da antiga Mesopotâmia, dos reinos mesopotâmicos, babilônicos e egípcios, assírios e etc. E aí vinha das estrelas, bateu aquele velho sentimento de que nós nos esquecemos de olhar para os céus, o que é verdade, porra. Apesar de ser senso comum, nós estamos completamente presos na vida cotidiana, na vida tecnológica, na vida tecno-industrial, nas mazelas do mundo pós-moderno. Estamos tão enraizados neste mundo material meio caótico que nos esquecemos das coisas de cima. E aí não são só metaforicamente de cima, como Deus, religião, alma, espiritualidade, filosofia, blá blá blá, mas também o próprio céu, ou os céus, tá? Chame como quiser, seja plural ou singular, né? Tem o velho paradoxo da... Como é que é? O progresso, a evolução progressal do tempo. Como é que é aquele paradoxo? Eu me esqueci. Mas já vamos nos lembrar. Não se preocupe. Eu não me lembro, cara, tá? Esqueci qual é o paradoxo. Mas enfim, tem aquele paradoxo do progresso temporal, qualquer merda do tipo, que é a discussão de que antigamente era melhor ou hoje é melhor. E aí é um debate interminável que desde tempos imemoriáveis acontece. Está nos mitos gregos, como no mito de Prometeus, que tem diversos contos diferentes sobre Prometeus, mas todos eles são basicamente a mesma coisa. Antigamente era melhor ou hoje é melhor? E aí acontece na Bíblia também, que é o que nós vemos na história de Adão e Eva, acontece na porra toda, sempre aconteceu. Eu não sei, eu tendo a acreditar que de fato antigamente era melhor, apesar de que há 3.000 anos atrás já diziam isso, que há 3.000 anos atrás era melhor. Mas provavelmente todos nós estamos certos em pensar que antigamente era melhor, não importa se pensamos isto há 4.000 anos atrás, hoje ou daqui a 4.000 anos. Obviamente a vida era mais simples, né? Pode não ser, obviamente, mas na minha cabeça burra é óbvio. Não sei. Não sei. É muito crazy, bicho, hein? De fato, a Revolução Industrial e as suas consequências foram um desastre para a raça humana. Well. Se eu vivesse na época da Revolução Elétrica, eu com certeza seria um dos partidários contra a eletricidade. Você vê as propagandas contra a eletricidade da época, eram pessoas penduradas em fio, morrendo, sendo eletrocutadas. Tá? Não, mas era uma propaganda podre, mentirosa e sensacionalista. Não, você tem que ver para além daquilo mesmo. Você tem que ver para além do véu do templo. Tá? Obviamente as pessoas depois da eletricidade não ficaram morrendo penduradas em fios e sendo eletrocutadas.
tá? Mas de certa forma, sim. De certa forma, o nosso conhecimento astronômico, por um exemplo, astrológico, não propriamente astronômico, mas astrológico, foi perdido. Por mais que hoje em dia a astrologia seja uma coisa mística e burralda, tal qual a Terra plana, mas antigamente não era. Quanto progresso não foi feito graças à astrologia, hein? Graças à observação dos astros, seus movimentos. Quão bom deveria ser olhar para o céu e ver todo ele iluminado, sem luzes artificiais para todo lado. Talvez não muito, porque você batia o dedo, ele inflamava e você morria. É isso que dizem. Mas não sei. Não sei. Tem muitas tecnologias que nós deveríamos manter, muitos progressos que foram feitos que deveriam ser perpetuados, mas tem muitos que com certeza não deveriam. E a tecnologia computacional, propriamente dito, e elétrica, deveria ser completamente revogadas e extirpadas da vida. Tá? É isso ou não é? Não sei. Não tenho capacidades intelectuais e cognitivas para desenvolver um argumento melhor. Mas tem gente que fez, então ouça-os, tá? Somos todos anti-eletricidade. Morte à eletricidade. Tá ouvindo as palmas? Eu sei que está porque eu estou. Não sei. 29 de janeiro, 20 horas e 20 minutos, 2020 ou 2200. Ou 2020. Ou 20.020. E é isso aí. É exatamente isto aí. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Dor de dente, cara. Ai, cada dia que eu venho gravar eu estou com uma dor diferente. Daí você já pode extrair o quão fudido o camarada está física, psicológica e espiritualmente. Tivemos o UFC e eu acho que eu errei todas as apostas que eu fiz. Se você lembra do programa passado, eu não me lembro o que eu disse que aconteceria. Não lembro 100%, mas vamos lá, o card principal. Arnold Allen e Jean Silva. Disse que o Jean nocautearia. Ele ganhou na decisão. Natália e Rose. Eu disse que a Natália ganharia por nocaute ou decisão. Ela ganhou na decisão. Então essa eu acertei. Não acertei, porque não foi o primeiro pique. Errei também. Valdo Cortez e Derek Lewis. Eu disse que qualquer um dos dois iria nocautear o outro no primeiro round. Aconteceu no segundo round. Valdo nocauteou o Derek Lewis. E aí tivemos Shannon O'Malley e Song Yadong. Eu disse que o Shannon O'Malley iria nocautear. Ele ganhou por decisão. E Justin Gay e Paddy Pimblett. Eu disse que o Paddy iria ganhar por finalização ou ser brutalmente nocauteado. Ele perdeu por decisão, mas foi uma decisão bruta. Ele praticamente foi brutalmente nocauteado em pé, tá? Então errei quase tudo. Mas é isso aí, sábado vamos ter o UFC 325. Alexander Volkanovski da Austrália contra Diego Lopes na luta principal pelo cinturão dos pesos penas. Vamos ter Benoit Saint-Denis, Dan Hooker, Rafael Fiziev e Maurício Ruff, Taito Iwasa e Tyson Teixeira e Killan Salkid versus Jamie Mullarkey, tá? Killan Salkid por nocaute,
Thaleson Teixeira por nocaute contra o Tuivasa nos pesos pesados. Ruf Fiziev. Essa luta é bem difícil. São dois strikers extremamente polidos. Mas o Ruf não sabe nada de chão. E o Rafael Fiziev, apesar de ser um striker, ele também sabe jogar no chão. Vou de Maurício Ruf por decisão. Saint-Denis Hooker, Saint-Denis por nocaute. Volkanovski e Diego Lopes. Vou de Lopes por decisão. Lopes por decisão. É isso aí. Vamos ver se desta vez eu acerto. Faz tempo que eu não acerto nada. Comecei com 25 pila. Fui para 298 pila. Estou com 130, eu acho. Só perdendo. Só regredindo. É o que é. É o que é. Vamos finalizar. Que já tá bom. Isso aí. Não fica piano não. Mais fica piano aí. Isso aí. Aqui tá cachorrinho no sofá, calopsita ali nas galinhas, no chão. Pra vocês verem como nós de fato amamos seres animais. Não vocês, palhaços. Vou lá fora dar um trago e finalizar. Você fecha esse acordo comigo? Coreia cinzeiro. Where the fuck is my ashtray? Achei. O som da igreja tá bem alto, viu? Então, lide com isso. Ai, mas por que você não continuou gravando lá dentro? De fato, deveria ter, mas não continuei, então cala a porra da boca. O que mais aconteceu? Acho que nada, né? Nada nunca acontece. São Paulo ganhou ontem do Flamengo por 2-1. Fallout lançou ontem o penúltimo episódio. Eu acabei de ver aqui. Prime Video libera a primeira temporada de Fallout no YouTube por tempo limitado. De grátis, né? Flamengo oficializa retorno de Paquetá. LeBron James é o primeiro jogador da NBA a ter 60 mil minutos na temporada regular. Só isso. Bom pra cachorro. Tarcísio sanciona lei que reconhece vira-lata caramelo como que patrimônio. Vamos ver essa bosta. Expressão cultural de Bostown. Well. Eu finalizei ontem a Divina Comedian, O Inferno. Excelente livro.
Fica aí a recomendação. Muito bom. No último círculo do inferno, na parte mais profunda, está Lúcifer. E aí Dante o descreve como um ser gigante, com as costas peludas, com 2 asas e com 3 rostos. E aí em cada um dos... E Lúcifer está enfincado na terra. E essa parte do inferno não é de fogo, é gelo. Gelo seco. Extremamente frio. E aí Lúcifer está enfincado parcialmente neste gelo. E aí das tuas 3 bocas estão os 3 maiores pecadores para Dante, que é Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo, e estão os 2 assassinos de Júlio César, é Bruno e sei lá quem é o outro. Na boca do meio principal, Lúcifer está mastigando eternamente Judas, e nas outras 2 ele está mastigando os assassinos de César. E aí Dante e Virgílio vêm, observam esta coisa. E é um lugar tão abandonado por Deus, inóspito, escuro, que o senso espacial, o senso de profundidade, de distância de Virgílio e Dante ficam bagunçados, de tal forma que eles são arremessados para o alto, de tal forma que o baixo vira o alto, que o lado vira o outro, e eles são direcionados para o purgatório. Excelente livro, muito bom. Vou começar hoje o Purgatória e depois vai restar apenas o Paraíso, onde Dante será guiado por Beatriz. Gado demais, tá? Dante era casado, mas ele era apaixonado por uma amiga de infância, Beatriz. E aí ela é uma personagem da Divina Comédia. E será ela quem o guiará pelo paraíso. E eu acho que também pelo purgatório, já que Virgílio, que o guiou pelo inferno, está também no inferno. Na primeira camada do inferno estão heróis gregos, está Odisseu, sei lá quem mais. E eles praticamente não estão sofrendo, eles só estão lá. Muito bom, maneiríssimo. Das descrições que ele dá, das que eu me lembro, porque a memória é péssima, tem uma camada em que homens sem cabeça vagam, segurando a cabeça de outros homens. Ou seja, tem alguns que não têm cabeça e tem uns que não têm corpo. E aí as cabeças guiam os corpos. Maneiro. Tem uma parte também que é de gelo, que os homens estão... Na verdade, eu acho que é de fogo. Um dos dois. Os homens estão de cabeça para baixo, com as pontas dos pés para cima. O que mais que tem? E aí tem os gigantes, uns ciclopes, que eles são meio que os seguranças do inferno. São responsáveis por guiar as almas para os seus devidos lugares. No caso, os corpos. Ou almas, eu não sei. Tem uns também que ficam comendo uns as carnes dos outros. O que mais tem? Não me lembro. O som tá muito alto, não consigo pensar direito. É isso aí, vamos finalizar por hoje. Voltamos semana que vem, da mesma imunda forma, com a mesma pateticidade, certo? É
É isso aí. Se ouviu até aqui, um grande abraço. Adiós.